Nós estamos aqui nos estúdios da DBO com o Bruno Andrade, da Socom, para conversar um pouco sobre o confinamento em 2015 e sobre uma pesquisa que a entidade fez sobre rentabilidade. Bruno, por que vocês fizeram essa análise de rentabilidade no confinamento? Então, a gente fez esse trabalho recentemente, terminou ele há pouco tempo, porque a gente percebeu que existe um certo otimismo, né, em relação ao confinamento esse ano, e ele está muito atrelado ao valor do boi gordo e pouco à produtividade da fazenda e ao custo de produção. E a gente percebeu nesse documento que a gente produziu, nessa análise, que somente a valorização do boi gordo não garante uma rentabilidade apropriada para o confinamento. Porque ainda hoje no Brasil a gente tem confinamentos com baixos índices de produtividade, ganho de peso baixo, eficiência alimentar baixa, conversão também ruim, e isso faz com que o resultado final, que ele acaba esperando como sendo muito positivo, não aconteça. Mas não acontece porque ele foca muito no preço do boi gordo, naquilo que ele pode conseguir com a venda do animal, mas ele acaba não trabalhando o seu custo de produção e a sua produtividade na fazenda. Então esse trabalho basicamente foi para mostrar que apenas olhar para o boi gordo, para a valorização do boi gordo, não significa bons resultados no confinamento. Ok, e qual foi o índice de rentabilidade que vocês conseguiram levantar? Pois é, se a gente for considerar os dados normais, os dados médios que a gente tem de produtividade no confinamento, que a gente simulou nessa pesquisa, a gente chegou numa rentabilidade pouco acima de 1%, 1,31%, para ser mais exato. Isso, no papel, é um valor muito baixo. Na prática, pode se refletir em prejuízo para o confinador, né? Então, esse trabalho que a gente fez mostrou um retorno por animal de pouco mais de R$30. Né? Isso considerando valores de produtividade não tão bons assim. O que são valores de produtividade não tão bons? É um ganho de peso inferior a 1,5 kg, você colocar no animal menos de 6 arrobas no confinamento, entendeu? Ficar muito tempo com esse animal no confinamento, acima de 110, 120 dias e ter esses índices baixos. Então, o que a gente conseguiu perceber com esses valores médios e que são muito baixos é que a rentabilidade no confinamento pode ser baixa. Quanto ele conseguiria de rentabilidade por cabeça? Bom, aí ele pode conseguir até retornar para a fazenda uma arroba, né? Então, se você considerar os valores atuais do boi gordo, né, no estado de Goiás aí R$139, R$138 a arroba, você pode até, dependendo de como for a sua produtividade no sistema, você pode garantir R$139, R$140 por animal engordado, né? Mas é aquilo que eu te falei, depende da produtividade do produtor e principalmente também, além da produtividade, por quanto que ele pagou nesse animal que entrou no confinamento. Porque também não adianta você ter uma produtividade ímpar, uma produtividade excepcional, sendo que você está pagando aí R$2.000, R$2.100 por esse boi magro para entrar no confinamento. Você está sentindo que os produtores estão entusiasmados a confinar nesse ano? A gente percebe ali na Socom que em anos onde a cotação está bem valorizada, existe muita demanda, muita procura para entender um pouco melhor sobre como funciona o sistema de confinamento. Alguns produtores entram em contato querendo iniciar no sistema de confinamento e não é bem assim, entendeu? O sistema de confinamento, a gente tem que deixar muito claro que é um sistema de produção, um sistema de terminação dos animais. E ele tem que ser implementado na fazenda de forma gradual, né? Você não pode sair de um sistema totalmente extensivo, né, e sem qualquer tipo de controle para um sistema intensivo como o confinamento, porque a gente já viu isso no passado e sempre dá problema, porque o que aparentemente pode ser resultado excelente acaba se revelando como um prejuízo absurdo. E quem perde com isso é o próprio sistema, né? É o próprio sistema de confinamento, que é uma ferramenta para engorda de animais extremamente válido, só que tem que ser colocado na fazenda de uma forma gradual. Você não pode pular etapas de intensificação como a gente viu no passado. Então a ideia principal desse trabalho que a gente está fazendo é mostrar para o produtor que
Ele pode sim conseguir resultados positivos no confinamento, mas não basta simplesmente olhar o valor do boi gordo. Ele tem que olhar o seu custo de produção e o quanto eficiente produtivamente ele está sendo na fazenda. O quanto que esses animais ganham de peso, o quanto que é eficiência alimentar, conversão, quanto tempo esses animais ficam no confinamento, peso de entrada, peso de saída e arrobas colocadas no período. Vocês estão projetando quantas cabeças confinadas para 2015? Bom, internamente ali, entre os associados que foram entrevistados, a gente está projetando pouco mais de 820 mil cabeças nesse universo de 85 associados, o que dá aproximadamente 7,65% de aumento em relação a 2014. Né? Muito embora apenas 64% desses animais estejam garantidos. E quando eu digo garantidos, eu quero dizer estão na fazenda esperando para serem colocados no confinamento. Então, animais precisam ser comprados ainda para cumprir essa meta. Pensando em Brasil, a gente talvez esteja falando de quase 4 milhões e meio de animais para esse ano, sendo que ano passado foram 4 milhões e 160 mil animais, de acordo com o nosso levantamento também. É um número que varia um pouco, dependendo da fonte, mas eu acredito que mais ou menos seja isso. Né? A gente não tem estatísticas oficiais, infelizmente, mas mais ou menos seja isso. Ok, obrigada.